Sabe, por trás de todo o grande desastre corporativo tem uma história que vai muito além de regras quebradas. É uma história de confiança quebrada. E na nossa análise de hoje, a gente vai desvendar justamente isso. Qual é a estrutura moderna para construir organizações que são, de verdade, resilientes? Olha só o nosso roteiro. A gente começa vendo o que acontece quando a confiança desmorona. Daí, vamos para a primeira linha de defesa. Depois, a gente mergulha em cultura, pessoas e naqueles silos que atrapalham tudo. Vamos entender o que é um ecossistema de gestão sustentável para chegar no objetivo final, que é criar valor. E, para fechar, como a tecnologia acelera tudo isso. Vamos nessa? Então, para começar, vamos dar uma olhada no que acontece quando a governança falha. E para ilustrar isso, tem uma metáfora muito forte que veio de uma tragédia bem recente. Essa ideia da pirâmide da arrogância é muito certeira. Ela descreve aquela cultura tóxica que, no fundo, todo mundo já viu em algum lugar, né? Aquela em que a liderança só quer ouvir o que agrada, onde a honestidade é vista como problema e o puxa-saquismo vira a regra do jogo. E a gente vai ver que as consequências disso, bom, elas nunca são pequenas. E olha só, esses casos aqui não são coincidência. O que conecta Brumadinho, Sadia, Barings Bank? Não é que foram falhas isoladas, acidentes de percurso. Não, eles são sintomas de uma coisa muito mais profunda. Uma quebra sistêmica na governança, no jeito de gerenciar riscos e principalmente na cultura da empresa. Ok, então como é que as empresas podem se proteger disso tudo? Bom, vamos agora para a primeira linha de defesa, o kit de ferramentas básico. A melhor forma de pensar em controles internos é como se fosse o sistema imunológico da empresa. Sabe, são todos aqueles processos, aquelas políticas que existem para proteger a organização de ameaças. Venham elas de fora ou, muitas vezes, de dentro. É o que garante que a máquina toda continue funcionando direitinho. E esse modelo aqui, o diagrama de Assi, é basicamente um mapa para a gente entender isso. Ele mostra que um negócio, para ser saudável, precisa de 4 coisas funcionando em perfeita sintonia. Primeiro, o próprio negócio, com seus objetivos. Depois, as regras, tanto as leis de fora quanto as políticas de dentro. Aí vem os processos, o como as coisas são feitas. E por último, mas talvez o mais importante, as pessoas que fazem tudo acontecer. Se um desses pilares fica bambo, pronto. O sistema todo de controle de risco começa a desmoronar. Mas aí vem a questão, né? Ter tudo isso bem desenhado no papel não adianta nada se a gente não olhar para o fator mais imprevisível, o elemento humano. Pois é, será que só ter regras e processos bem definidos é o suficiente para evitar um desastre? Essa pergunta aqui é chave, porque ela nos obriga a ir além dos manuais e olhar para o que realmente acontece no dia a dia, para a cultura da empresa. É aqui que surgem as áreas escuras ou territórios demarcados. Pensa nisso como feudos dentro da empresa. São áreas que resistem a mudanças, que guardam informação a 7 chaves e que veem qualquer tipo de controle como uma ameaça. Elas são verdadeiros buracos negros, minando a colaboração e escondendo riscos até que, de repente, é tarde demais. E como é que se luta contra isso? A resposta começa lá em cima, no topo. O famoso tone from the top. Quando a alta liderança não só fala, mas vive a cultura de controle e ética, o tom muda para todo mundo. É daí que vêm as responsabilidades claras, a comunicação aberta e o treinamento deixa de ser só para cumprir tabela e vira parte do DNA da empresa. Beleza. Agora que a gente já montou a defesa, vamos dar um passo adiante. Vamos sair de uma postura só de se defender para uma abordagem mais proativa, mais estratégica. É o que a gente chama de ecossistema de gestão sustentável. E no centro desse ecossistema está o que chamamos de modelagem financeira integrada, ou MFI. Pensa nela como um simulador de voo para o negócio. É uma ferramenta que permite aos líderes testar decisões, simula cenários. E se a gente fizer isso? E ver o impacto real que cada escolha teria na empresa toda antes mesmo de apertar o botão. E olha que legal como tudo se encaixa. A governança é a base, garantindo que os dados são confiáveis e que o exemplo vem de cima. As pessoas são quem executam a estratégia. A estratégia é o plano e a MFI, ela é o coração, o núcleo que conecta e valida tudo isso, traduzindo cada peça em resultado financeiro. Deixa de ser cada um no seu quadrado, sabe? Vira um sistema único. Porque no fim do dia, o objetivo desse ecossistema todo não é só evitar problema. É muito mais do que isso. É sobre criar valor, de forma ativa, sistemática e sustentável. E a prova dos 9 para saber se isso está funcionando é essa regra de ouro aqui.
ROCI maior que WACC. Parece complicado, mas a ideia é simples. O retorno que a empresa gera com o capital que investiu tem que ser maior do que o custo desse capital. Se não for, mesmo que dê lucro no papel, na prática a empresa está destruindo valor, está queimando dinheiro. Para entender isso na prática, é só olhar a diferença entre CAPEX e OPEX. CAPEX é um investimento pesado, de longo prazo, tipo comprar uma máquina nova. OPEX são os custos do dia a dia, como salários e aluguel. A grande sacada estratégica é fazer um investimento inteligente em CAPEX hoje para reduzir o seu OPEX amanhã. Pensa num sistema novo que automatiza um monte de tarefa manual. É exatamente isso. E é aí que a MFI, aquele nosso simulador de voo, entra de novo. É ela que vai justificar esses grandes investimentos. Ela modela o impacto futuro e mostra se aquela aposta vai de fato criar valor. Isso garante que as grandes decisões sejam baseadas em dados, não em achismo, e que todo mundo da empresa esteja remando na mesma direção. E para fechar o quebra-cabeça, falta a peça que acelera tudo isso, o que transforma essa estrutura toda de um plano sólido para uma máquina dinâmica, quase preditiva. E essa peça, claro, é a tecnologia. Quando a gente fala de finanças e risco, a tecnologia é um divisor de águas. Inteligência artificial e machine learning já fazem previsões muito mais precisas que os métodos antigos. Simulações como as de Monte Carlo rodam milhares de cenários para a gente entender a probabilidade das coisas acontecerem. A IA consegue até achar a causa raiz de um problema complexo. Ela basicamente transforma a MFI num conselheiro super inteligente. Na estratégia e operações, a mudança é brutal. Pega o caso da Netflix. Em vez de gastar uma fortuna em data centers, um CAPEX gigantesco, ela foi para a nuvem, um OPEX flexível. Isso permitiu uma agilidade absurda. A grande mudança é essa. A tecnologia permite que as empresas aluguem agilidade em vez de comprarem infraestrutura. Isso muda completamente o jogo da inovação. E não para por aí. Na indústria, a tecnologia já é o produto. Pensa na Tesla e seus carros autônomos. São algoritmos de aprendizado por reforço que ensinam o carro a tomar decisões em segundos. Ou a internet das coisas conectada com IA, criando fábricas inteligentes. A tecnologia deixou de ser uma ferramenta de suporte lá nos bastidores para virar a principal vantagem competitiva. O que nos leva de volta à pergunta fundamental. A organização é construída sobre confiança ou só sobre regras? Porque, no final das contas, as regras, os processos, as estruturas, tudo isso é só o esqueleto. O que dá vida a esse esqueleto, o que faz ele se mover e se adaptar, é a cultura de confiança. É ela que transforma um amontoado de regras num ecossistema vivo, que não só sobrevive, mas que realmente prospera.